TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa Pensando Bem aqui na nossa TV Câmara Natal. Mais um programa Pensando Bem ao vivo aqui na TV Câmara. Hoje está aqui comigo e com meu amigo Joaquim Pinheiro, o ex-deputado estadual Leonardo Arruda, que é o atual vice-presidente de futebol aí do ABC. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Pensando Bem e desde já obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que é praticamente a primeira entrevista que eu estou dando após essa eleição à vida no ABC, onde eu fui distinguido com o resultado, com o convite do presidente Judas Tadeu para assumir a vice-presidência de futebol. Estamos envolvidos durante toda essa semana em formatar uma nova equipe para o ABC. Desafio grande. Porque nós tivemos uma dificuldade até pelo calendário. Quem ganhasse essa eleição teria dificuldade porque todos os contatos eram feitos de forma condicional, dependia do resultado eleitoral. E o resultado só veio sair 10 horas da noite. A partir daí, para acertar a contratação do treinador, iniciar os contatos, porque já no dia 28 a equipe se apresenta para fazer uma pré-temporada, uma breve temporada, porque nós teremos já no dia 24 ou 25 de janeiro o início do campeonato estadual. Quase ato contínuo, uns 15 dias depois, iniciamos a Copa Nordeste, de dimensão regional, que tem sido uma das atrações do futebol brasileiro ultimamente. Mas, felizmente, apesar do rebaixamento havido, que nós vamos para a Série C, mas nós temos um calendário também com competições nacionais, como a Copa Brasil e o próprio Campeonato Série C. Claro que a gente vai partir de outra perspectiva, consideravelmente reduzido o orçamento do ABC. Estamos ainda nessa fase de transição com a diretoria anterior e os novos diretores e vice-presidentes recebendo o clube para ver o que é até onde a gente pode chegar. Joaquim Pinheiro, boa noite, meu amigo. Boa noite, Danilo, boa noite, Leonardo. Bom, Leonardo, historicamente os clubes, principalmente aqui ABC e América, têm cometido erros com relação a contratações, né? Então, é aquela história, contrata 10, 15, 20 jogadores, todo ano acontece isso. Você, como é que vai ser a sua forma de trabalhar? Você vai adotar algum tipo de critério para essas contratações? Eu acho que até pelas circunstâncias, pelo um orçamento diminuto, o pensamento nosso é fazer uma verdadeira interação entre as bases do clube e o time profissional. Porque é inadmissível uma equipe como o ABC, que tem formado alguns bons valores, não utiliza esses jovens valores. Pra você ter uma ideia, no time do Fluminense, do Rio de Janeiro, tem 5 jogadores da base do ABC, um deles já foi vendido, com 18 anos de idade já teve participação na equipe principal do Fluminense, de 4 ou 5 jogos, que é o Ayrton. Nunca vestiu a camisa do ABC. Qual foi o jogador que foi vendido? Ayrton. Um lateral esquerdo. Edson, né, também? Não, eu estou dizendo mais recente. Mais recente. Foi vendido. No Cruzeiro tem 3. Então, esses jogadores não foram aproveitados no time principal. Então, qual era o pensamento nosso? Trazer, porque ao término desse campeonato, houve as rescisões dos contratos dos jogadores que estavam aí na Série B, alguns por término de contrato, outros por antecipação. E nós recebemos 13 jogadores, todos originários da base, 3 deles no pós-operatório, 5 vão viajar agora no dia 5 de janeiro para São Paulo, para a Taça São Paulo de Junho, e não ficou uma equipe, nem um esqueleto de equipe. O que nós fizemos? Pensamento, inclusive, já cheguei a convidá-lo, Danilo Menezes, que é uma das legendas do futebol aqui do ABC, do Rio Grande do Norte, para ser o coordenador das nossas bases, porque entendo que com o treinador que nós trouxemos um treinador que basicamente a formação dele
nas categorias ditas o inferior Narciso, do né? clube. Narciso. Narciso, jogador do Santos. Do Santos, do Flamengo, foi seleção brasileira. Jogou na seleção também. E também ele teve o fato dele ter, durante muitos anos, ter sido treinador das bases do Santos. Oi. Depois foi para o Corinthians, foi campeão da Taça São Paulo e também no Palmeiras. E independente desse trabalho de base, ele teve 3 boas experiências, 2 vezes no Penapolense, onde chegou às semifinais do Campeonato Paulista e também no Linense. Então ele tem essa visão global, já esteve aqui, já acertou tudo, já deu algumas coordenadas, nós já estamos contactando com alguns jogadores por ele indicados. Ele voltou a São Paulo, ontem mesmo teria algumas reuniões em São Paulo e volta no dia 28 para a apresentação. Então nós vamos fazer uma equipe, não podemos dizer que seja uma equipe provisória, nós vamos fazer uma equipe como se fosse até o final do ano. Claro, isso existem peças de reposição para ao longo da jornada a gente ir modificando, mas sempre com a orientação do treinador Narciso, que teve uma boa receptividade no meio da torcida ABCdistas e até com outros clubes, onde a gente procura alguns jovens valores, quando sabe que é uma pessoa como Narciso aqui na direção do ABC, eles têm mais carinho, porque sabe que estará em boas mãos. Por que foi que o ABC caiu, Leonardo? Olha, eu acho que futebol é resultado. Eu acredito que houve alguma sucessão de erros. O ABC 2010, 2011 teve boas performances, chegou ao bicampeonato brasileiro e a partir daí houve muitas modificações. Primeiro eu achei... mudança de treinador também, né? Esse ano foram 7 ou 8, ano passado 12. E cada vez que se mudava um treinador, na ânsia e na esperança de reverter o quadro, esses treinadores indicavam jogadores. O ano passado foram 82 jogadores, esse ano 60 e poucos. 150. Concebível. 150 em 2 anos realmente fica difícil. E não houve sequência de jogos. Alguns bons jogadores aí. Teve um jogador agora que teve no ABC, teve altos e baixos. Ronaldo Mendes foi contratado agora pelo Santos. Um jogador que estava no ABC, Kaique. Tá no Flamengo. Kaique estava aqui, foi para o Flamengo. Foi do Flamengo. Praticamente não houve quase investimento do Flamengo. O Flamengo investiu em Guerreiro. Se você for ver a performance dos artilheiros, ele fez 6 gols e Guerreiro, que custou 12 milhões de reais ao Flamengo, fez 3 gols apenas. Então, eu acho que ele encaixou melhor do que o próprio Guerreiro. Isso daí foi um reflexo. Se você for analisar o nível dos clubes, que é o time, com todo respeito, me merece o Botafogo, mas não foi dos melhores times que o Botafogo formou ao longo de todos esses tempos. E mesmo na Série B, ele foi classificado, fez o acesso, né? Por antecipação de 2 ou 3 jogos aí, porque houve um nível muito baixo e o ABC, infelizmente, entrou nessa. Deputado, a novidade aí que o senhor já traz aqui para o torcedor do ABC que está acompanhando, o possível retorno aí de Danilo Menezes, né, para administrar. Eu fiz um convite, ele está lutando porque ele aposentou-se, mas eu vou ver se consigo, mas se não for uma pessoa do mesmo nível, do padrão, do perfil de Danilo. Roberto Vital volta para o ABC? Isso daí tinha sido quando houve o fato que um dos equívocos do ABC, que eu acho, independente de, não tomo como uma crítica, foi ter se confiado em um profissional que falava, como um torcedor do ABC me disse, falava bonito e chiava. Entregaram todo o comando do ABC a um executivo que teve algumas boas passagens, mas também teve um lado negativo que não foi visto. É o Rodrigo Pastana. O Rodrigo Pastana que chegou aqui com todos os poderes dentro do clube,
A diretoria do clube, por ter o contratado, achava que ele resolveria tudo e começou a ter dificuldades no relacionamento, querendo interferir até no trabalho de doutor Roberto Vital, que culminou com um atrito porque ele trouxe um jogador, reconhecidamente um jogador que tinha um passado até recente como um bom jogador de futebol, o Neto Coruja, mas vinha sem a menor condição. Tanto que não teve o custo-benefício, foi péssimo. E se dizia, não, mas ele está vindo sem nenhum custo para o ABC, porque o Vitória estaria emprestando e pagando o seu salário. Mas depois dessa fase, que ele não tinha, como se disser, custo zero para o ABC fez um contrato até o final do ano, fez uma rescisão dita amigável com ele, e nós fomos surpreendidos com uma ação na Justiça do Trabalho, quase de R$1 milhão, onde ele teve apenas participação de 2 jogos no campeonato nacional, teve poucos jogos no campeonato estadual, e eu acho que foi uma das causas até do ABC não ter sido campeão no ano do seu centenário, algumas modificações feitas onde o time vinha bem e se tirou jogadores da nossa base, como Chiclete e Erivelto, para colocar alguns medalhões que foram contratados, como ele, o Hélito Bruno e outros jogadores. Daí eu acho que foi um dos equívocos, foi exatamente a contratação desse executivo. E as conversações com Roberto Vital estão avançadas? Porque se Roberto Vital botar o ABC na justiça, ele vai fechar o ABC. Já colocou, o vínculo já foi reconhecido, mas independente disso, ele... Pode conversar. Doutor Roberto, nós conversamos, e ele se representa, ele já esteve conosco lá, no dia que Narciso chegou ao ABC, coincidiu da chegada dele, nós até tiramos fotografia, já está definida, foi o primeiro convite que nós fizemos, que o presidente Judas Tadeu fez, foi para o retorno de Roberto Vital. Deputado, o programa está já chegando no primeiro intervalo, mas antes a gente não pode deixar de perguntar, a torcida do ABC deve estar em casa aí ansiosa. Para 2016, a meta do clube vai ser mesmo voltar aí à Série B e fazer um time forte? Já tem alguma perspectiva aí para o ano que vem? Olha, nós estamos formando o time. Estamos, como eu disse, dentro dessa circunstância de uma diminuição considerável do nosso orçamento, mas é formar o time e ser um time competitivo. Vamos acreditar, nós não estamos trazendo um treinador com característica de ser um interino, tanto que nós acertamos com ele, esperamos que seja até o final do ano, e nós esperamos que o ABC forme uma equipe competitiva. E a torcida, Leonardo, tem que ter paciência, né? Isso é um problema sério, mas isso a torcida normal, emocional. Com resultado se resolve. Quando ganha, né, deputado? A torcida está sempre a favor. Exatamente. O problema é justamente nas derrotas. Deputado Leonardo Arruda, infelizmente a gente está chegando no nosso intervalo. Gostaria de agradecer novamente aí a presença do senhor aqui no Pensando Bem. Fica aí já um convite aí para o ano novo, a gente já debater em torno aí do ABC, 2016. Se Deus quiser, será um ano melhor para o futebol do Rio Grande do Norte, né, deputado? Não, eu quem agradeço. Eu agradeço e aproveito também para agradecer. Por favor. A torcida ABCdista, que mostrou, acho que a frasqueira, mostrou a sua força nessas eleições. Foi uma forma bastante democrática, uma disputa onde de um universo de pouco mais de 1.700, cerca de 1.300 compareceram, numa segunda-feira, num dia útil, onde o horário foi bastante exíguo, de 10 horas da manhã às 6 da tarde, dentro do expediente normal, mas as pessoas foram lá e mostraram realmente o rumo que estava querendo. Então nós temos a responsabilidade de resgatar
a própria autoestima do torcedor ABCdista na sua glória e nas suas conquistas. Muito obrigado. Ok, deputado, muito obrigado novamente. Pensando Bem vai para o seu intervalo, a gente volta já já. É um minutinho, não saia daí. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Olá, está de volta aqui o programa Pensando Bem na TV Câmara Natal. Mais um programa Pensando Bem aqui ao vivo. No bloco anterior, eu e Joaquim Pinheiro entrevistamos aqui o ex-deputado estadual Leonardo Arruda, que é o atual vice-presidente de futebol do ABC. Nesse segundo bloco, quem está aqui conosco é a deputada estadual Cristiane Dantas. Deputada, seja muito bem-vinda aqui ao Pensando Bem. Obrigado desde já por ter aceito aí nosso convite, participar aqui do programa. Eu que agradeço o convite, Danilo. Boa noite a todos. Boa noite, Cristiane. Pinheirão, boa noite. É um prazer. Primeira pergunta do segundo bloco. É um prazer tê-la aqui no Pensando Bem. Bom, inicialmente eu perguntaria a Cristiane, ela que é deputada de primeiro mandato, né? Como é que foi sua atuação parlamentar nesse ano de tanta crise, né, de tanta coisa acontecendo? É verdade. Eu, como você já falou, né, meu primeiro mandato, peguei um ano bastante conturbado, né, de crise política, de crise econômica. Mas dentro da Assembleia, o nosso sentimento é de realmente trabalhar em prol do Rio Grande do Norte, né, apresentando projetos onde possamos somar, onde possamos atender os anseios da população. Esse ano eu bati muito uma bandeira, que é a bandeira da mulher, a bandeira da violência contra a mulher. Fez alguma audiência pública sobre isso? Fizemos audiências públicas, me engajei junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, junto com também o Tribunal de Justiça, que tem projetos voltados para isso. Então, apresentamos alguns requerimentos com relação às delegacias das mulheres, que desde que o governador assumiu, já destinou que essas delegacias não fossem exclusivas de atendimento à violência contra a mulher. Então, isso já tirou uma grande demanda que tinha de qualquer tipo de agressão e qualquer tipo de uma batida de carro ia para ser atendido lá. Então, isso deixava o atendimento muito lento. Então, isso foi uma conquista já nossa, uma conquista do governo também. E outros projetos, audiências públicas para discussões, apresentamos projetos com relação
a Lei Maria da Penha, a Semana Maria da Penha, aliás, o mês da mulher, que visa as medidas protetivas que são dadas pela Justiça para que sejam mais efetivamente, vamos dizer, supervisionadas, né? E também um projeto que visa, dentro das escolas, o acompanhamento dessas crianças e adolescentes com cartilhas e com aulas voltadas para que isso não venha atingir essas famílias. E a gestão do deputado Ezequiel Ferreira de Souza, na presidência da Assembleia, como é que você analisa? Houve algum avanço, alguma mudança? O deputado Ezequiel, ele se dá muito bem com todos os deputados e trouxe muitas inovações, né? É o meu primeiro mandato, mas é o que a gente escuta e o que a gente vê também. É uma cara nova, uma gestão nova, um modelo novo, digamos assim. Então, todo novo, às vezes, tem o embate, assim, né, de mudança. Mas eu acho que as mudanças são bem-vindas. Você destacaria alguma coisa, assim, que ele implementou aí nesse primeiro ano? Enfrentou o problema sério, o estado do problema da crise, né? Exato, do estado. exato. E ele me parece que ele tem falado muito sobre o problema da seca, né? O deputado Ezequiel é um deputado muito firme, né, com as ideias dele e com os objetivos, com o propósito. Então ele abraçou lá várias causas, dentre elas a seca, né, essa comissão da seca que vem debatendo, foi feita uma audiência na Festa do Boi e sempre está trazendo esse tema. Também foram feitas emendas coletivas com relação à seca. E é um ano que nós vamos ter que também não promete ser fácil, né, com relação a tudo e também à seca. A deputada Cristiane Dantas, a senhora estava falando aí no começo aí da resposta da senhora sobre as ações feitas pelo mandato nessa questão do combate à violência contra a mulher, né? Isso. E aí me veio à memória o fato lamentável aí que ocorreu ontem, né? Eu acho que vocês já estão sabendo, o pessoal de casa talvez também esteja. Duas adolescentes que foram estupradas lá em Caicó, né? Foram sequestradas e acabaram estupradas. E aí eu me lembro também de outros casos semelhantes que aconteceram aqui em Natal neste ano de 2015, né? E fatos que chocam, né? Mas que de certa forma marcam também esse ano de 2015. Como é que a senhora viu esses casos aí, né, de estupros? Foram alguns, né? Não foram tantos, mas foram alguns casos. Por que isso ainda continua acontecendo na nossa sociedade, né? E como é que se faz para justamente combater e evitar que isso aconteça de novo? Bom, primeiro é o desrespeito, né, à mulher. Porque a mulher, se colocar uma saia curta, ela está, vamos dizer assim, afrontando, está pedindo, provocando. E isso não é realidade. A mulher pode usar o que ela quiser, pode andar onde ela quiser, a hora que quiser. Isso não tá afrontando, nem está pedindo para ser estuprado. Então, isso primeiro é um preconceito, é a falta de respeito. E o que tem que ser feito, assim, a polícia que, em alguns casos que aconteceram, polêmicos e casos horríveis, foram presos, né, foram identificados. E é isso que a gente pede, que a polícia se empenhe para prender essas pessoas que cometem esse crime tão bárbaro. Se vive numa sociedade machista. Machista, infelizmente machista. São mais de 50% de mulheres, né? Mas infelizmente ainda enfrentamos esse tipo de preconceito. E que as mulheres denunciem qualquer tipo de agressão. Que é isso que nós pedimos em todas as campanhas. Que liguem para o Disque Denúncia, que se alguém também em briga de marido e mulher tem que se meter a colher, porque se você vê sua vizinha apanhando, você tem que denunciar, então você estará sendo cúmplice. E no caso de estupro, é isso que nós pedimos, né, para que a polícia realmente se empenhe para prender e que quem souber alguma pista que denuncie. Deputada, a senhora se elegeu deputada estadual e o seu marido, Fábio Dantas, elegeu-se vice-governador do estado. Que tipo de contribuição o vice-governador está dando ao governo Robson Faria? E como é que a senhora analisa esse também primeiro ano de dificuldade do governo Robson Faria? Bom, Fábio, como vice-governador, tem sido parceiro do governador Robson, exercendo o papel de vice-governador. Ele não quis aceitar nenhuma secretaria e vem fazendo o trabalho dele, sempre dando as contribuições dele. Com relação ao interior, ele sempre também está viajando, está vendo o que é que está acontecendo,
no que é que ele pode ajudar o governo. Então eu vejo uma grande parceria de Fábio e Robson. Ele é considerado um grande articulador, né? Inclusive, elegeu a esposa deputada, contribuiu para eleger a esposa deputada, contribuiu muito na vitória de Robson Faria, né? Considerado uma revelação na política. Que ele foi fundamental também para eleger Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia, né? No início do ano ali para a Assembleia Legislativa. Na verdade, Fábio, ele é uma pessoa que tem uma visão muito além, muito longe. Às vezes, quando ninguém está pensando, está imaginando aquilo, é tanto assim que quando surgiu a oportunidade dele ser o vice de Robson, ninguém acreditava. Era uma campanha que realmente ninguém acreditava. Eu acho que só Robson e ele viam essa perspectiva. E surgiu a oportunidade dentro do PCdoB, eu ser uma candidata mulher, que é uma coisa que o partido também prima muito. E as coisas foram acontecendo, eu já tinha uma base política montada, né, de Fábio, principalmente no interior, porque ele foi um deputado também bem votado, já teve o trabalho dele. E aí a gente deu continuidade ao trabalho. E a situação do Estado? O governador, me parece que pretende fazer algumas mudanças, privatizar algumas empresas, eliminar outras, né? Tem alguma informação com relação a isso? Não, eu acho que tudo isso tem que ser pensado e conversado, né, dentro do governo. Eu acho que o objetivo do governador é justamente tirar o Estado, né, desse vermelho, dessa situação, porque o que muito preocupa é a folha de pagamento, é manter, né? Embora que está conseguindo manter e também procurando outras alternativas, como dentro do turismo, né, que realmente foi um grande acerto do governo, e encaminhar as políticas públicas para que a gente tenha mais acertos. A deputada, o ano está terminando, né? Inclusive, a gente vai já comunicar, mas esse é o último programa aí do Pensando Bem em 2016. Para 2016, qual a perspectiva pessoal da senhora, né? É um ano eleitoral, inclusive, né? As cidades vão eleger seus novos prefeitos, ou vão renovar os mandatos dos prefeitos e dos vereadores. Qual a perspectiva, qual a expectativa da senhora para 2016, levando-se em conta esse cenário tão difícil que foi 2015, né? Que continua sendo difícil. Não vai ser um ano fácil, principalmente para quem vai enfrentar essas eleições, né, municipais. É um ano que, assim, além de tudo, a população é descrente, né? Continua com o pé atrás, digamos assim, na política. Então, cada vez mais tem que escolher os seus vereadores e os seus prefeitos com bastante critério, né, para ver o crescimento das suas cidades, do seu município. Eu vejo que é um ano que tem que ser renovado, que tem que ser dado essa bola aí da vez para que as coisas melhorem. E com relação ao governo do PT, qual a sua avaliação? Está um momento muito difícil. Você é favorável contra o impeachment? Eu acho que tem que ser o melhor para o país. Eu não sei mudando o presidente não vai alterar, vamos dizer, não vai resolver o problema. Mas você acha a presidente preparada para governar? Eu acho que tem que mudar muita coisa, né? Eu acho que tem que mudar, que a gente tem que voltar a ter um país que cresça, com a economia estável e que a gente tenha um 2016 melhor. Deputada Cristiane Dantas, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Gostaria também de agradecer aqui a participação da senhora. Muito obrigado por ter vindo aqui no Pensando Bem. Obrigada a vocês pelo convite. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal para todos e um 2016 cheio de saúde e de paz. Muito bem, Pinheirão. Boa noite. Até segunda não tem, né? Segunda-feira a TV Câmara vai entrar de recesso aí, a gente volta na primeira semana de 2016 aí, né? Beleza. No caso, então, pode usar as câmeras, Joaquim Pinheiro, para desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo aí. Agradecer aí as pessoas que nos acompanharam, né? E desejar que realmente aconteça isso que a deputada também está querendo que aconteça em 2016, ser um ano melhor para todo mundo. É isso aí, muito obrigado a vocês aí de casa, então, que nos acompanharam, não apenas hoje, mas durante todo o ano aí de 2015, estiveram aqui comigo, com o Joaquim Pinheiro, com nossos entrevistados. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um 2016 de muito sucesso para todos nós, se Deus quiser. A gente volta na primeira semana do ano que vem. Até lá!
TV Câmara, a TV do povo de Natal.